Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Tudo legal? Vamos então para mais uma aula de pesquisa e opinião pública. E hoje a gente vai começar a entrar num terreno mais denso, mais teórico, do que a gente está conversando desde o início das aulas em relação à opinião pública, tá? A gente vai ter que aprofundar um pouco mais em alguns conceitos que a gente sabe que existem, que nós temos as informações, nós sabemos lidar com eles, mas que nem sempre ficam claros e transparentes, que são o controle, até vou voltar aqui, o controle da comunicação e a comunicação do controle. Calma, eu vou chegar lá para que vocês consigam de forma clara entender o que eu estou querendo dizer. Bom, nós estamos lidando desde o início com os conceitos de opinião pública, tá? E eu tenho dito para vocês exatamente que a opinião pública ela é algo que surge das opiniões das pessoas. O que acontece com os meios de comunicação é um triângulo, é um tripé. Eu tenho opinião pública, eu tenho os meios de comunicação e eu tenho os órgãos de governo, os controladores da sociedade. Esses três ficam numa dança simbiótica lidando com as informações. Nós que estamos estudando comunicação, estamos observando todo esse movimento, tá? Não quer dizer que a gente vai fazer parte deles, mas como você é um estudante de comunicação, você vai ter que ter o ferramental para entender aonde é que vai a comunicação de acordo com o sabor do vento. Se vai mais ao lado da opinião pública, se vai mais ao lado dos meios de comunicação, se vai mais ao lado dos governos, dos controles. Numa democracia, num Estado democrático de direito comum, normal, o ideal seria que o controle, que seja feito o controle das ações do governo pela opinião pública, certo? Ou seja, as pessoas é que deveriam pautar o controle do governo, as ações do governo. Na realidade, o problema está colocado em termos de o controle da opinião através dos controles dos meios de informação. E quem detém o controle dos meios de informação? Os próprios governantes. Os sistemas de controle que são feitos pelos governos. Então, em grande parte, os governos ditam as regras para os meios de comunicação que ouvem os meios, ouvem as opiniões públicas e acabam gerando insumos para o próprio governo. Se nós tivéssemos uma democracia comum, uma democracia normal, uma democracia ideal, a opinião pública que pautaria exatamente as ações governamentais. Não é bem assim. Muitas vezes vocês falam, olham, e eu vou dar um exemplo, uma discussão simples, né? Para exemplificar o que a gente está falando. Todos nós achamos a coisa mais absurda quando você tem um sistema judiciário soltando, por exemplo, pessoas que foram condenadas, criminosos que estão em presídios, para as visitinhas, para saidinhas de Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, etc. E o que acaba acontecendo com essas pessoas? Elas evadem-se do sistema carcerário, porque estão liberadas, inclusive, para fugir. Você fala para mim, mas gente, isso é um absurdo. Pela opinião pública, isso não deveria acontecer jamais. Quem está cumprindo pena numa cadeia ficaria preso, não é? Pois é, mas o sistema judiciário brasileiro, que de uma certa forma também sofre uma influência grande de lobistas governamentais e lobistas jurídicos, faz essa fragilidade acontecer há muito tempo. É claro que é um exemplo que eu estou dando aqui só rapidamente para vocês entenderem como que as pessoas às vezes falam alguma coisa, têm uma opinião pública, mas nenhuma ação é feita efetivamente para mudar o cenário. Veja, se eu fizer uma pesquisa realmente e mostrar para o governo que as pessoas consideram a saidinha dos presos algo sendo extremamente nocivo para a sociedade, isso não quer dizer, isso não vai ser determinante no nosso sistema democrático existente hoje em vigor, de que vai acontecer alguma mudança legislativa nesse sentido. É o diferencial, por exemplo, de sistemas parlamentares. Nós estamos hoje, nós vivemos, o Brasil vive hoje numa república presidencialista com um sistema tripartite de poder. Três poderes, poder executivo, legislativo e judiciário. Certo? No parlamentarismo, eu tenho poder legislativo, que é o parlamento. Eu tenho poder judiciário. Só que o executivo acaba ficando ele meio que solto, porque ele é exercido pelo legislativo.
Eu posso ter, às vezes, um poder monárquico, como é na Inglaterra, por exemplo, monárquico, que na verdade não tem nenhuma representação. Mas alguns temas sociais que são levados aos parlamentares são movidos pela opinião pública, que pressionam seus parlamentares, que modificam as leis e que colocam as leis em controle, que vão colocando as leis, inclusive abastecido pelos meios de comunicação, pressionando uma mudança social acontecendo na cidade, acontecendo naquele país. Os meios de comunicação fazem o quê? Então, a mando dos sistemas de governo, fazem uso das técnicas de comunicação para, de uma maneira geral, controlar a sociedade daquela forma. E como que essas técnicas de comunicação se desenvolvem? Bom, elas basicamente têm três funções, têm três grandes técnicas, com objetivos principais: divertir, formar e informar. E aí há uma inter-relação entre elas. Uma das principais ferramentas entendidas, né, como uma forma de criar uma opinião pública entre as pessoas é a questão do humor. É quando eu uso a propaganda, por exemplo, a propaganda pode ser gasta com milhões, envolvendo atores, grandes recursos financeiros, com efeitos tridimensionais. Quando eu coloco um humorista para fazer uma propaganda, aquela propaganda acaba pegando com muito mais facilidade e as pessoas compram muito mais os meus projetos, muito mais as minhas ideias. Um exemplo disso, posso citar, e vocês podem procurar na internet, o governo de Israel fazendo uma campanha com o próprio primeiro-ministro do governo de Israel, Benjamin Netanyahu, com um megafone, anunciando para as pessoas sobre a vacinação em relação à Covid-19. E aí aparece um humorista que se fantasia, em todas as cenas que ele entra, ele está fantasiado de uma coisa totalmente diferente. E aí, no diálogo, Benjamin Netanyahu fala para ele: olha, você não pode ser um palhaço, não seja um motivo de gozação, não seja você o diferente, vacine-se contra a Covid-19, porque a vacina vai te salvar a sua vida. É uma ferramenta muito mais eficaz de propagação da informação porque utilizou o humor. Quando o humor, quando a diversão é colocada a serviço da comunicação, essa é uma das técnicas mais poderosas para o controle da massa social. Acabam virando piadas, acaba virando bordão, acaba virando uma espécie de xiste na sociedade, porque aquilo saiu dentro de uma propaganda, dentro de um veículo de comunicação, mas com algum objetivo, alguma informação que me faz pensar naquela informação, pensar naquele tipo de opinião que naquele momento eu possa ter sobre aquele assunto. Então é como uma espécie de técnica mesmo. Eu uso o humor, por exemplo, com a noção de divertir as pessoas para eu passar uma mensagem que vai modificar ou vai pelo menos influenciar a opinião das pessoas. É o caminho contrário, entendeu? Eu crio de uma ferramenta governamental, dentro de um meio de comunicação, a opinião de uma pessoa, ou pelo menos induzo essa pessoa a pensar naquele processo a partir daquele momento em que ela é atingida de alguma maneira por aquela informação. Tá legal? É claro que o indivíduo, nesse caso, não é mais o lutador da competição para a livre expressão do pensamento. Ele agora é o objetivo dessa luta. Eu quero que através daquele momento, através desse processo, seja ele o meu objetivo, seja ele que eu tenho que atingir. E não somente ele vai ter que buscar as informações, ou ele vai ser o propagador da opinião própria dele. Às vezes, em alguns momentos, nós temos tanta informação sobre tantas coisas que nós optamos por não nos informarmos delas. Mas alguns assuntos caem na pauta mais constantemente porque todo mundo fala sobre aquilo. O Big Brother é um exemplo. Por mais que eu às vezes não queira nem participar do processo, eu vou me sentir excluído na sociedade se eu não ler alguma coisa sobre aquilo, se eu não participar daquele momento em que todo mundo está falando daquele tema. É assim que a opinião pública vai se manter. Alguns grupos vão ter as suas opiniões, mas se eu não souber o mínimo possível daquela informação, eu sou excluído daquele grupo, daquele tipo de momento de conversa, certo? Já na questão do controle por parte dos meios de comunicação, conforme a estrutura sociológica e o tipo de governo de cada país, nós vamos observar diversas modalidades de controle de opinião. Eu estou dizendo controle de opinião aqui no termo de que eu posso considerar esses governos como sendo um cerceador, censurador às vezes, da manifestação pública. E não sendo ele o gerador da opinião pública, tá? E nesse aspecto vão surgir dois tipos de governo: os governos liberais e os governos autoritários.
sendo eles no liberal, no tipo de governo liberal, no tipo de controle liberal da comunicação, os grupos, ou seja, qualquer um de nós que fazemos parte dos indivíduos, temos a liberdade de nos manifestar da melhor forma que nós quisermos. Nós montamos rádios, montamos canais de internet, montamos jornais. Há um controle remoto do Estado, tá? Isso só acontece, há um controle, mas remoto. Um exemplo, os Estados Unidos. Qualquer pessoa nos Estados Unidos pode ser hoje detentora, se ela tiver dinheiro para isso, de um canal de comunicação, de uma rádio, de uma estação de rádio, de uma emissora de televisão. Já no Brasil, isso não acontece assim. Para eu ter uma rádio, para eu ter uma emissora de televisão, eu tenho que passar pelo governo, pela concessão do Estado. O governo me libera isso. O governo permite que eu tenha este tipo de acesso jurídico a este tipo de meio de comunicação. Eu não posso criar uma emissora de televisão minha, porque ela é detida pelo governo. Num país liberal, eu posso criar esse modelo e esse modelo, esse trabalho, isso vai se transformar numa forma profissional de eu conseguir me liberar, conseguir trabalhar. Existe um controle aqui por trás de tudo, mas basicamente eu tenho essa liberdade. Já no governo autoritário, e olha que coisa interessante, né? É o próprio governo que organiza, distribui e controla os meios de comunicação de massa. Podemos dizer então que o governo brasileiro, que o sistema brasileiro é um governo, é um sistema autoritário no que condiz, por exemplo, à comunicação? Sim, exatamente. Pelo menos no que condiz aos meios de comunicação televisionados, radiofônicos, de televisão, dos meios de comunicação, há esse controle. Jornais impressos, nem tanto. Internet, nem tanto. Mas televisão e rádio são controlados pelo Estado. Enfim, nos países mais liberais, a gente vai notar que às vezes há um controle, mas esse controle é indireto. Um exemplo disso, a empresa jornalística é particular, a censura não existe, mas o monopólio do papel pertence ao Estado. Ou seja, aquele papel que é utilizado no veículo de comunicação, quem cede para ele, quem é o único vendedor daquilo é o governo. Então o governo escolhe para quem ele vai vender o papel. Existem países em que isso ainda existe, tá? No sistema de subvenções também permite um controle discreto, porém eficaz. Quando eu estou dizendo sobre modelo de subvenções, é quando eu estou dizendo que eu pago, eu financio a existência desses veículos de comunicação com a minha propaganda institucional. Se eu anuncio, eu posso exigir que aquela informação seja publicada da melhor forma possível, mais positiva para mim. Se aquele veículo de comunicação for começar a falar contra mim, eu retiro a minha subvenção em cima disso. É uma forma de controlar também os meios de comunicação. Para finalizar, há um outro tipo de controle, que aí esse é uma espécie de problema um pouco maior, que é quando eu tenho os grupos econômicos. Na luta contra grupos econômicos, o Estado Democrático lança a mão de recursos indiretos, por não estar bem instrumentado para enfrentar a competição. Claro que quando eu tenho grupos econômicos ativos, grandes, por trás de meios de comunicação, o meu Estado, na verdade, perde muita ação diante da propaganda, diante do controle estatal. Eu tenho os grandes meios econômicos que vão controlar a informação e o Estado vai poder somente me regular uma outra coisa. No Estado, por exemplo, que o papel é controlado, esse grupo econômico vai importar papel de outro lugar. Ou vai fazer um lobby pesado para que haja uma modificação e que eu consiga ter esse tipo de papel liberado para eu conseguir adquirir na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Então veja, os grupos econômicos são como se fosse um quarto pé é um tripé, mas nós temos uma quarta, fica um cubo, né, um quadrado aí de relações. A opinião pública, os meios de comunicação, as ferramentas estatais de controle e os grupos econômicos que vão sempre estar à frente de quase os outros três, porque existem interesses em comum. Eles vão vender tanto para as pessoas, quanto para os veículos de comunicação, quanto para os próprios meios de controle e governos estatais. Como eu falei para vocês, é um conteúdo um pouco denso, mas que eu preciso passar para a gente conseguir definir os termos que a gente vai usar daqui para diante. Tá legal? Assistam novamente esse conteúdo se ficou meio confuso. Acompanhem também, se quiser ouvir estilo podcast, fique à vontade, tentem fazer isso de uma maneira geral. O importante é vocês me darem um feedback se vocês estão compreendendo esse material para a gente conseguir evoluir nas nossas conversas, tá legal? A gente se vê semana que vem, pessoal. Cuidem-se. Até lá!